Olá, meus amados irmãos e amigos. Nós estamos novamente numa sexta-feira, unidos em vibrações fraternas de amor, de paz, de serenidade, buscando, na verdade, a serenidade, né? São os dias difíceis, tormentosos, onde estamos sendo forçados a um novo normal aí, mas não podemos agir com imprudência e naturalizar as coisas que não estão naturais, né? Nós precisamos reconhecer a situação e ter prudência diante das situações. Hoje meu condomínio está bem movimentado, então fatalmente vai haver ruídos externos além do comum, mas faz parte, né? Faz parte do estar em casa, dessa espontaneidade que a gente não pode fugir, não tem como a gente impedir, mas o foco é as mensagens do Cristo, as mensagens dos Espíritos benfeitores, e nós vamos dando sequência ao estudo do Evangelho do Lar, com o roteiro de Rumos Libertadores, a lição de Joana, de Ângeles, Estar no Bem, a lição, é a nona lição, me atrapalhei aqui com os papéis, é a nona lição, e indica lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, o item 9 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos, né, parece que como uma oportunidade da gente reavaliar de fato as situações, porque absolutamente nada é por acaso, né? Se estamos iniciando um estudo e se esse estudo nos parece proveitoso, vem sempre lições que corroboram com o momento atual. E eu tive essa experiência no ano passado, inclusive, quando o ano retrasado, quando a gente teve um problema sério de saúde na família e que estávamos bastante aflitos. E eu passei quase que o ano todo fazendo palestra do capítulo 5 do Evangelho. É a resposta da espiritualidade para a gente, de dizer que, olha, nada que você faça está ao vento, está sendo desconsiderado, muito pelo contrário. Nós estamos aqui te mostrando os caminhos, apontando os caminhos e dizendo que bem-aventurados os aflitos, então passe com sobriedade por todas essas aflições, por todas as dificuldades. Não estamos dizendo que é fácil, mas estamos dizendo que é preciso. E não somos nós. Jesus já nos advertiu de que no mundo teríamos aflições, né? E essas aflições vai fortalecendo a nossa fé. Então vamos iniciar o nosso Evangelho, abrandando os nossos corações, desarmando de todos os sentimentos negativos, elevando o pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus que nos ampare neste momento fraterno, rogando aos benfeitores amigos que se faça presente nos nossos lares, que faça uma limpeza de todos os miasmas que estão, né, negativando o ambiente, que possamos, envolvidos por essa vibração fraterna, irradiar luz, amor, brandura para aqueles que não nutrem por nós sentimentos amistosos. Pedimos oportunamente por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Pedimos em especial por aqueles irmãos que neste momento de dificuldade estão com os nervos à flor da pele, enveredando pelo caminho da depressão.
que possa neste momento abrir os seus corações e reconhecer o amor infinito do Pai. E aos nossos irmãos que atentaram contra a própria vida, que Maria, a nossa Mãe Santíssima, vá ao encontro de cada um desses espíritos, reconhecendo o verdadeiro significado da vida, que possam reconhecer o arrependimento e buscar as edificações sublimes do Espírito imortal. E assim sendo, certo dessa base, desse amparo, desse amor, desse sustento que a fé nos proporciona, pedimos a permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje, na doce e santa paz do Mestre Jesus. E a nossa lição, estar no bem. Tens um compromisso com a vida e nada deverá deter-te. Assumistes a responsabilidade de prosseguir a qualquer preço e não é justo que o desânimo ou o fastio na tarefa modifique as estruturas da tua elevada opção. Porque sim, foi uma opção nossa estar aqui. Nós, no nosso plano reencarnatório, determinamos como seria a nossa entrada na matéria. Nosso mergulho no orbe, nesse corpo de carne, que dificulta muito as nossas percepções, mas que é neste momento que nós temos a oportunidade de crescer, porque é a parte prática do ensinamento do Espírito. Se o cansaço te assinala a jornada e o corpo deperece, serve e labora mais, enquanto te luz a oportunidade. Se a ingratidão te chega em forma de espinhos que te cravam na carne da alma, serve e ama muito mais. Se ocorrências imprevisíveis te perturbam a visão das coisas, dando-te um painel sombrio, serve e confia mais. Se o desinteresse de uns e a insensatez de outros tentam descoroçoar-te nos propósitos superiores, serve e ajuda muito mais. Se a louçania transitória dos afeiçoados se convertem em máscaras de amargura, esbordoando-te os poucos momentos de alegria, serve e rejubila-te no trabalho que desenvolves. Se a enfermidade te visita com o cortejo do pessimismo e apreensão, serve ao bem, trabalha mais, insiste na ação nobre. Teus exemplos, tua vida. Tuas palavras são convites, mas tuas ações são retrato vivo dos teus propósitos. Teus compromissos não implicam presença de um grupo contigo, mas impõe-te a presença com Cristo ao lado de todos. Não agasalhes qualquer forma de desalento, de amargor, de ressentimento. Cada alma ruma na direção da própria meta. Cada um de nós estamos num estágio diferente. Nós estamos na experiência da matéria, mas cada um de nós com uma percepção diferente. Nesse momento de isolamento, onde nós somos forçados ao convívio mais estreito com os nossos familiares, nós percebemos mais latentemente os defeitos de cada um. E de nossa parte há uma grande censura, achando que o outro não está no nosso nível. Mas que nível é esse o nosso, que não toleramos, se nos julgamos tão superior ao nível do outro? Porque essa superioridade não nos dá a serenidade de perceber que a fragilidade daquele irmão que compartilha conosco essa caminhada requer de nós uma compreensão mais ativa, uma compreensão de que ele está num caminho que nós já percorremos e que requer ainda mais amor, compreensão, dedicação, servidão. Não tem para onde correr. Acha que foi fácil para Jesus estar conosco? Jesus, um nível muito mais superior do que todos nós juntos.
No entanto, ele veio, teve paciência com as nossas fraquezas, com a nossa inferioridade espiritual ainda, e nos mostrou, pelo poder sublime da redenção, como é a vitória diante dos embates da vida. Embates estes que ele só estava para nos mostrar. Ele não tinha nada que expurgar, diferente da gente. Cada alma ruma numa direção da própria meta. Insiste em ajudar, mas não condiciones que te ajudem. Nós temos o compromisso de ajudar, mas não nos enganemos, achando que nós teremos a recompensa imediata daquela ação que nós fazemos, ou achando que fazemos para que imediatamente este nos recompense com outras ações a nosso favor. Se não concluíres a obra no corpo físico, faz de forma que haja o que houver, as flores do bem e da esperança que hoje semeis no mundo desabrochem, não entre os homens, mas no solo dos teus próprios corações. Mais tarde, após a áspera e necessária travessia pelos imensos e abençoados caminhos da redenção humana. Esta é a lição que vibra e comove os tempos desde o momento em que Jesus, abandonando a excelência do reino, mergulhou na psicosfera terrena para ensinar e viver o amor, sem exigências, sem pressa, aguardando o momento próprio para glorificar os teus tutelados. Jesus não teve pressa de impor a evolução a nós, de impor um crescimento espiritual. Não, ele teve paciência. Soube entender que cada um a seu turno chegaria na plenitude. Soube reconhecer naquele senador arrogante, que era Públio Lentulus, que mais tarde seria o benfeitor Emmanuel. Ele soube reconhecer que aquele momento o homem de Estado não estava preparado para as questões do espírito. Mais tarde, ele próprio reconheceu o caminho da redenção sublime. E é para nós um exemplo, um grande instrutor também, nosso benfeitor Emmanuel. Tantos outros, como Paulo de Tarso, Saulo, que Jesus soube reconhecer a potência daquele homem e esperou para que ele, quando caísse, quando tornasse cego, passasse a ver de fato a vida do Espírito, os verdadeiros valores que valem para a vida eterna. E é assim com cada um de nós. Cada um de nós temos um despertar diferente, temos um tempo diferente. Passamos por dificuldades e às vezes uns despertam, outros não. É assim que vai acontecer quando essa pandemia findar, porque ela vai findar. Vai, porque tantas outras já tivemos e tiveram fim. E tantos espíritos aproveitaram a oportunidade para se redimir, para se edificar. Mas tantos outros passaram por elas impassíveis. E assim vai ser essa experiência do agora. Muitos espíritos atravessarão essa ponte estreita, mas chegarão do outro lado sem muito efeito. Mas essa é uma oportunidade sublime para aqueles que já têm o seu despertar, buscar a edificação. E lá no Evangelho, onde Joana vai, trilhando um caminho para o nosso entendimento, ela vai no item 9. E o item 9 diz assim: entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o início de uma falta determinada. Então, tudo que a gente sofre é por uma falta, por algum motivo pré-existente, são frequentemente simples provas escolhidas pelo próprio Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Somos nós que escolhemos. Aí a gente volta lá
não é possível que eu tenha escolhido tais provações. Mas escolhemos, e escolhemos ainda mais pesada. Aí vem nossos benfeitores e falam, não vai dar conta não, escolhe menos, para pelo menos concluir com êxito. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas prova ou expiação são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente essas pessoas, de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos, inatos, que parecem não ter trazido nada de mal da sua precedente existência, e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiação as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode sem dúvida ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. E a prova é uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Como nós podemos entender de forma bem simplificada a diferença de expiação e de prova? Ambos, né? Tanto o espírito que encarna como uma prova, quanto o espírito que encarna como uma expiação, são ainda devedores de certa maneira. Tem ainda o que provar, tem ainda motivos ou circunstâncias de burilar a sua evolução. E a prova, a expiação, ela vem quase que como uma compulsão. Nós precisamos expiar aquela situação como uma reparação de um delito anterior. E que a maioria de nós, quando estamos em expiação, não temos tanta sutileza em perceber os ensinamentos. As revoltas diante das dificuldades, nós escolhemos o gênero de provas e expiações. E aí a diferença é que aquele que tem mais robustez e que escolhe uma prova porque já passou por dificuldade, e a prova é uma prova de fato, como sendo aquele estágio de colocar em prática tudo o que aprendeu e sair bem sucedido dela. Então a diferença de prova e de expiação é que a expiação é mais imposta e a prova é uma escolha absoluta do espírito encarnante. O espírito escolhe aquele gênero de prova para colocar em prática aquilo que se propôs. E normalmente esses espíritos que se colocam em prova são mais luminosos, alcançaram já uma sublimação diferente desses que somos a maioria de nós, que ainda expia por algo, que ainda repara por algo, que ainda quer pagar uma dívida passada, né? A diferença de prova e de expiação, bem prática, de forma bem didática, a expiação é quitar uma dívida, a prova é superar uma dificuldade com êxito, com sublimação, com clareza e principalmente com mais sobriedade, com mais propriedade daquilo que se está fazendo. Então é basicamente isso. Como nós podemos identificar um espírito de expiação e um espírito de prova? Aquele espírito de prova que passa por dificuldade, e esse é um gênero de prova, são a maioria os missionários, que nenhum missionário tem vida fácil. Reparem, hoje
A gente tem a notícia aí de que Divaldo está saindo da UTI por ter passado essa semana por uma cirurgia de hérnia, que há muitos anos vem sofrendo. Então, é um espírito que vem passando dificuldades e que nas dificuldades não lamenta, não faz queixa. É passível de erro? É passível de erro. Como já vimos, algumas falas equivocadas, porque todos nós podemos equivocar. Todos nós que mergulhamos na matéria estamos passíveis a erro, tanto buscando o gênero de prova como de expiação. Se mergulhamos na matéria, ficamos mais propensos aos erros. Chico Xavier, quanta dificuldade aquele espírito passou. Nunca escutamos da sua boca nenhum lamento, nenhuma queixa. Ao contrário, é sempre resignado, certos de que tudo aquilo que está passando é necessário. Enquanto tantos de nós, por situações tão mais brandas, tombamos, lamentamos, queixamos horrores. Essa é a diferença de um espírito que está com o compromisso da reparação, da expiação, e um espírito que está na edificação no gênero de prova. E essas questões, quando Joana de Ângeles diz no texto, de que por mais difícil que seja a caminhada, é importante persistir, perseguir o objetivo final, que é a glorificação do Espírito, que não seja no momento ainda na carne, mas nós sabemos que somos espíritos eternos, que Jesus nos prometeu, e a promessa do Cristo não é uma promessa vã. E o Cristo nos prometeu vida eterna. O Cristo nos prometeu que nós seríamos felizes. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer recompensa, quer esperança mais gratificante do que essa? Quer amparo maior do que esse? Quando nós olhamos de lado e que nós presenciamos tanto desalento, tanta falta de tudo, mas aí nós abrimos o Evangelho e vemos que a promessa do Cristo é a promessa de redenção. Ele não prometeu que aqui nós teríamos facilidades, ao contrário, ele nos advertiu de que aqui na terra passaríamos sim por aflições, mas alcançaríamos sempre mundos celestes, ditosos, de angelitude, e que quando lá chegarmos, nós certamente teremos o compromisso de auxiliar aqueles que nos mundos transitórios tiverem, nos mundos de expiação e prova tiverem. Vamos, com essa reflexão, reconhecer a bondade divina do Mestre Jesus, a bondade dos benfeitores, que está sempre a nos orientar, a nos auxiliar. Nós temos feito nas quartas-feiras o Evangelho com o grupo do Bezerra de Menezes e tem sido momentos de bálsamo mesmo para o espírito, de matar a saudade da conversa fraterna, porque embora virtualmente, mas nós olhamos o rostinho de cada um, daqueles que andam junto conosco, que andaram, que auxiliaram muitas vezes nós nos momentos de fragilidades, porque nós somos frágeis, nós somos carentes e precisamos. E o que mais tem sido difícil nestes momentos é a falta de contato, porque nós somos calorosos, gostamos desse calor humano, gostamos de doar energia, mas podemos fazer isso com as vibrações, sabemos da força do pensamento, sabemos de como é importante nutrir bons pensamentos, fazer o Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar propicia toda a limpeza do ambiente. Aí a gente não faz faxina uma vez por semana?
O evangelho no lar é a faxina do lar, é a faxina daquilo que nós não podemos perceber, dos miasmas que nós trazemos com os nossos pensamentos negativos. Mas nós já conhecemos, nós já sabemos da caminhada, do propósito, do nosso comprometimento, da importância da prece, de comungar esses momentos, de fazer da prece um exercício contínuo, uma estreita ligação com Deus, nosso Criador. Então, com esse pensamento, com esse sentimento, com essa brandura no coração, vamos encerrando nosso encontro de hoje, deixando aqui todas as vibrações de amor. Que se estenda, Senhor Jesus, essas vibrações por todos os nossos irmãos, pelos governantes do nosso planeta, de todo o nosso planeta, que precisam neste momento lidar com resoluções que alcançam todos nós, que refletem em todos nós. Dê-nos, Senhor Jesus, sabedoria para as escolhas acertadas, que o egoísmo não faça uma prática nas suas ações. Pedimos, Senhor Jesus, por todos aqueles que neste momento encontram-se em aflições, que perderam a esperança, que estão desacreditados no seu amor, que possa neste momento fraterno, com essas vibrações de paz, lembrar do Pai amoroso que és, do irmão que é Jesus, que está sempre a nos fortalecer, a ditar o caminho bendito da evolução espiritual. Rogamos, Senhor Jesus, nesse instante, por todas as mães, por todos os pais, pelos filhos. Sintamos cada vez mais a perseverança e a fé impulsionar os nossos caminhos. E assim sendo, agradecidos por esse momento, por essa oportunidade, pedimos a permissão para encerrarmos o nosso Evangelho de hoje. Que Jesus continue a nos amparar, hoje, agora e sempre. Que os nossos benfeitores nos conduza sempre a caminhos, a veredas verdes de paz. Até o próximo encontro. Vamos levar a mensagem do Cristo a todos os corações. Muita paz a todos. Um grande abraço.